Olá, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo ao nosso site da Diocese de Crateús. Nós estamos no mês de outubro e este mês é sempre uma oportunidade e um convite para a gente refletir sobre a dimensão missionária da vida da nossa igreja. Afinal, a causa missionária deve ser a primeira de todas as causas. A gente diz que a missão deve ser o eixo de toda a pastoral da nossa igreja. E isso nós fundamentamos naquele mandato missionário de Jesus que diz: ide, portanto, e fazei que todas as nações sejam minhas discípulas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer tudo quanto vos ordenei. Então a igreja existe, portanto, a partir desse mandato de Jesus para a missão. A igreja nasce da missão e existe para a missão. Por isso, ela é sempre convidada a estar em saída, ir ao encontro, procurar os afastados, chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Mas a missão da igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, ela está longe do seu pleno cumprimento. Hoje, quando nós falamos de missão, precisamos pensar naquelas pessoas que estão nas nossas comunidades e precisam constantemente serem re-evangelizadas. Quando nós falamos isso, estamos tocando na dimensão pastoral da missão, que é aquele trabalho cotidiano e ininterrupto que a gente vem realizando com as pessoas que estão presentes, que estão participando, que estão engajadas. Mas também existem aquelas pessoas que já participaram da comunidade, que já foram evangelizadas e estão afastadas, ou até aquelas que conhecem de algum modo Jesus Cristo, mas ainda não aderiram a Ele. Então, quando nós nos voltamos para este público, nós estamos falando de uma dimensão da nova evangelização. Então, com novos métodos, com nova linguagem, para alcançar essas pessoas. Mas existe ainda uma terceira dimensão da missão, que é aquela ad gentes, que é a missão voltada para aqueles que ainda não conhecem o Cristo e que hoje passam de 5 bilhões no planeta. A população do planeta Terra hoje passa um pouco de 7 bilhões de habitantes e cerca de 5 bilhões nunca ouviram falar de Jesus, não conhecem o Evangelho. Então é uma preocupação nossa, uma preocupação da igreja, a missão ad gente, para os povos, para os outros povos. Nesse sentido, eu gostaria de partilhar com você alguns dados que são, no mínimo, provocadores para nós, enquanto igreja, para cada batizado, Por exemplo, no continente africano, o continente africano tem pouco mais de 50 países, com uma população aproximada de 880 milhões de habitantes, menos de 1 bilhão na África. Desse montante, cerca de 46, 47% é cristão. Ou seja, menos da metade ainda dos africanos são cristãos. E isso contando católicos, protestantes, todos juntos. Os católicos do continente africano chegam mais ou menos 17, 18%, ou seja, menos de 20% dos habitantes do continente africano são católicos, né? E aproximadamente 50% cristãos. Então por aí vai se descortinando um mundo de missão ad gentes. Na Oceania, que é o menor dos continentes, podemos dizer assim, tem cerca de uns 15 países e com uma população menos de 50 milhões de habitantes na Oceania, nesses países, pequenas ilhas, os cristãos lá são 86% da população, mais ou menos, né? E o número de católicos não chega a 30%. Então,
entre esses 86, 87%, cerca de 30% são católicos, 42% são protestantes. Mas então os cristãos são cerca de 86, 87% na Oceania. Quando falamos da Ásia, aqui está o grande desafio para a igreja. A Ásia tem pouco mais de 40 países, com uma população de 3 bilhões 900 milhões de habitantes, ou seja, mais da metade da população da Terra está no continente asiático. E agora, pasme com o número, os cristãos não chegam a 10%. Não chegam a 10%. E os católicos são cerca de 3% da população do continente asiático. Na Europa, o velho continente que evangelizou o mundo, que enviou missionários para todo o mundo, com uma população de pouco mais de 700 milhões de habitantes, 70% mais ou menos da Europa é cristã. E o número de católicos chega a mais ou menos 40%, porque depois existe pouco mais de 15% de protestantes e 20 e poucos por cento de cristãos ortodoxos. Então a Europa conta com 70 e poucos por cento de cristãos. E depois a América, o nosso continente, é aquele que tem a maior cifra de cristãos, a maior porcentagem. A América, que tem 880 milhões de habitantes, mais ou menos. 90% dos americanos, América do Norte, Central e do Sul, são cristãos. 90% de cristãos. E pouco mais de 60% são católicos. Então, para dizer, esses dados, eles devem nos provocar. Então, existe mais de 2,4 bilhões de cristãos em todo o mundo. Isso significa mais ou menos 1/3 dos habitantes da Terra são cristãos, os outros não. Então, por isso, a gente não pode esquecer a dimensão adigente da missão da igreja. E porque a nossa igreja, com o nome Igreja Católica, lembra exatamente a universalidade da igreja. A universalidade deve ser a alma da missão e do seguimento dos discípulos e discípulas de Jesus. Porque a igreja é chamada exatamente a ser esse sinal de salvação, sacramento universal da salvação. Então, logo, a missão é responsabilidade de todos nós, minha, sua. E há um pensamento que diz assim: a missão se faz com os pés dos que partem, com os joelhos dos que rezam e com as mãos dos que ajudam. Bonito pensamento, né? Pois então, todos nós podemos participar da missão da igreja, saindo, visitando, encontrando, convidando, testemunhando, rezando e também ajudando financeiramente. Então façamos cada um de nós a nossa parte. Sejamos todos missionários e missionárias.